E vamos então ao debate de ideias sobre este sétimo congresso do MPLA. Começo pelo Dr. Adriano Sapinhala. Este congresso do partido maioritário foi uma lufada de ar fresco para dentro do partido, sobretudo, é assim que entendo também, esta realização do congresso do MPLA? Bom, a princípio, eu começo por parabenizar o MPLA por realizar este congresso. E, aliás, vem um pouco atrasado, 60 anos de existência, sétimo congresso ordinário. Acredito que já devia ter feito mais congressos. E eu, por aquilo que vi, senti que, se calhar, para os desígnios dos delegados ao congresso, alguma coisa foi atingida. Entretanto, há mais desafios à volta exatamente daquilo que sai deste congresso e já envolve a sociedade no seu todo, envolve a população no geral, e ali é onde depois se coloca a testa, ou seja, a prova, os desafios que o MPLA tem que encarar dentro da sociedade. Só foi atingida alguma coisa? Diga. Do seu ponto de vista, só foi atingida alguma coisa? Eu estou a dizer para os desígnios dos delegados ao Congresso, acredito que sim, e os delegados ao Congresso foram ali representando as outras províncias que também elegeram delegados na altura. E, como digo, o MPLA propôs-se aqui a muitos desafios e mais lá para frente, se calhar, vamos desenvolver um pouco mais o que tem a ver esses desafios e a realidade do nosso país. Mas, entretanto, de uma forma introdutória, deixo aqui os meus votos de parabéns por o MPLA ter realizado o seu sétimo congresso. Doutor Tito Cambajo, o MPLA precisava de realizar este congresso, olhando para aquilo que são as críticas que têm sido feitas ao partido, é uma lufada de ar fresco? Eu penso que, mais do que se a realização do congresso tem que ver com uma demonstração à população de que há democracia interna, de que os órgãos do Congresso se reúnem-se, eu penso que o mais importante é que este Congresso veio demonstrar a maturidade política que o MPLA e os seus órgãos têm seguido no que diz respeito pelo facto de serem o partido que tem maior responsabilidade em Angola, e essa responsabilidade tem que, no final do dia, no final do exercício, tem que ver com a satisfação das necessidades das pessoas. O essencial, quando se realiza um congresso dessa dimensão, e que foi uma grande demonstração de força do próprio MPLA, é vir tentar, depois do congresso, vir explicar qual será o impacto material na vida das pessoas, o que é que se pode esperar depois do congresso, depois de discursos muito bem feitos, como é que nós podemos conjugar esses discursos com a prática. É possível fazê-lo, o MPLA tem mecanismos suficientes, tem instrumentos para fazer isso, tem órgãos, tem técnicos que conseguem fazer isso. Agora é preciso tentar passar verdadeiramente o espírito que o engenheiro José Eduardo Santos passou aos delegados ao Congresso, a forma como o Congresso seguiu, a forma até democrática como o próprio engenheiro José Eduardo Santos foi eleito presidente do MPLA, a forma como os órgãos foram eleitos. Há uma novidade interessante, é a questão do voto eletrônico, acabou-se com algumas questões que se colocavam quanto à verdadeira independência na altura do voto. Não foi um voto eletrônico. Espero que um dia poderemos, nós angolanos, evoluir também para o voto eletrônico em eleições gerais. Estas matrizes todas, estes pilares, até os pilares da moção estratégica que o engenheiro José dos Santos submeteu aos delegados e foi muito bem apresentado, quer pelo professor Dr. Mariano Júnior, pelo catedrático Carlos Feijó e pelo camarada Mário Antônio, mas o essencial é depois aquelas linhas mestras, aquelas balizas pelas quais o engenheiro José dos Santos submeteu aos delegados ao Congresso, como é que depois vamos aplicar isso? Qual será o impacto que isso vai ter na vida das pessoas? Isso é que é essencial. Há mecanismos para tal, eu acredito que há. Agora, depois é preciso conjugar o discurso e a prática. E eu penso que o MPLA tem essa capacidade. Pode fazê-lo, não só por esse período de 5 anos que o engenheiro José Eduardo Santos foi eleito, mas também pode decorrer daquilo que serão as eleições gerais que vão decorrer em 2017. Dr. João Paulo Ganga, este congresso que o MPLA acaba de realizar era o que precisava para a comunhão de esforços para a reconciliação total, se é que não há essa reconciliação, mas era fundamental que realizasse agora esse congresso. O MPLA é uma instituição e as instituições devem cumprir aquilo que está estatuído na missão institucional. Portanto, o MPLA está de parabéns, como já disse aqui o Didi muito bem, realizou o congresso, passa uma imagem de seriedade, uma imagem institucional forte, na medida em que cumpre com o seu objeto que está estatuído, que é regularmente prestar contas aos seus militantes. Portanto, o Congresso é uma reunião magna
uma reunião de ideias onde os militantes se encontram-se para falar do seu próprio partido, para saber como é que o partido vai, quais são os novos rumos do partido. Portanto, o MPLA fez isso, está de parabéns. Está também de parabéns o presidente do MPLA por ter ganho de forma esmagadora, apesar de ser o único candidato. E eu digo apesar por quê? Porque havia a ideia, Moura, na sociedade, de que o presidente Eduardo dos Santos estaria isolado dentro do próprio MPLA. Ou seja, de que havia uma insatisfação e um descontentamento muito grande no MPLA e que o presidente Eduardo dos Santos, de alguma forma, amordaçasse o partido e que as pessoas não tinham possibilidade de se expressar. O Congresso veio desmentir essa tese. Dentro do MPLA, o presidente Eduardo dos Santos é popularíssimo. Ele ganhou com 99,6%. Portanto, as pessoas que estão contra a gestão do presidente Eduardo dos Santos podiam ter sinalizado, votando contra, apesar de ser apenas uma candidatura, ou votando ou abstendo-se, e sinalizariam à sociedade de que há 50% que estão contra, 45% que se absteram. E então poderíamos ter um indicador válido que nos pudesse dizer que o presidente dos Santos era impopular no seu partido. Não é assim. O MPLA continua a achar que o Maradona do partido é José Eduardo dos Santos, que aquele que está mais capacitado para dirigir os destinos do MPLA é o presidente Eduardo dos Santos. Agora, há uma questão que o Didi já introduziu. O MPLA não é Angola, é uma parte representativa do povo angolano. E se o presidente dos Santos é popular no seu partido, e esta coesão foi reforçada junto da sua figura pelos militantes do partido, já não é popular na sociedade angolana. Portanto, o MPLA terá... Como é que mede isso? Porque esta falta de popularidade fora do seu partido. Exatamente. Pelo descontentamento popular, pelas queixas da população, pelos inquéritos de opinião, pela desigualdade social, pela criminalidade. Portanto, há indicadores bastantes que demonstram, aliás, o próprio presidente veio fazer o meia-culpa público, onde diz que a governação tem ficado aquém das expectativas. E, portanto, o MPLA vai ter que resolver o dilema, que o Didi já introduziu aqui muito bem, de fazer com que o seu Maradona, a pessoa mais popular, aqueles que eles confiam, seja também popular no partido, na sociedade angolana. Porque neste momento há um fosso, há um hiato entre aquilo que é o MPLA e aquilo que é a sociedade angolana. Agora, é evidente que a nível do MPLA não restam dúvidas que, e nós estivemos até a cobrir o Congresso, o presidente Eduardo dos Santos é a figura mais popular. Portanto, quem falava em desencontros e pessoas que estão contra, os que estão contra, que existem, são 5%, não é? Portanto, é 0,4%, portanto, é residual. Agora, há também um recado que o presidente passa para a sociedade e para a oposição. Quer dizer que quando se está a criticar José Eduardo dos Santos, não está-se a criticar uma pessoa individual, porque a ideia de que era um indivíduo isolado acaba aí. Quer dizer, quando está-se a falar, fazer críticas a Eduardo, está-se a falar de 4, 5 milhões de pessoas. Obrigado, Quer dizer, ele é a figura representativa dos militantes do MPLA. Ganhou legitimidade para falar em nome dos militantes do MPLA. Doutor Gil de Matias, concorda com o que diz João Paulo Ganga quando diz que há um fosso na popularidade do presidente do MPLA? Dentro do partido é uma coisa e fora dela é outra? Boa noite aos meus colegas. Não concordo. Aliás, podíamos até, enfim, incitar aqui alguma discussão sobre a sociologia da percepção ou a sociologia das percepções. Primeiro, ratificar a consideração que todos os meus colegas já de alguma forma colocaram por cima da mesa, que é a eleição, a unanimidade inequívoca da eleição do presidente José Eduardo dos Santos por parte do seu partido. E não concordo com a afirmação de que o presidente José Eduardo dos Santos teria alguma impopularidade, porque muito recentemente o partido encabeçado por ele ganhou eleições. Muitas das vezes temos vindo a assistir a manifestações no âmbito das suas deslocações por parte de várias províncias em que há efetivamente uma grande moldura humana que se junta diante do Presidente da República. Aliás, é curioso notar, e isto aqui seria sim interessante, notar como é que a popularidade do Presidente do partido MPLA, de alguma forma, é muito maior do que o próprio partido MPLA. Ou seja, há uma respeitabilidade, há um reconhecimento não só da autoridade que deriva do seu percurso histórico, mas da sua autoridade enquanto líder do país durante esses anos todos. Portanto, me parece ser pouco avisado, e aliás, podíamos discutir, como disse no início, esta percepção de que ele provavelmente seria impopular fora do partido. Não conheço nenhum estudo que o diga, sei que sim, e tal como, enfim, é uma marca d'água deste Congresso, e mais adiante irei me referir
referir a outras, que o Presidente fez, enfim, uma autocrítica, o que é, de certa forma, salutar, democrático e politicamente correto. Um líder tem que ser capaz de compreender quando as coisas não vão bem e apontar um caminho. Aliás, este congresso é por si relevante, sobretudo porque ele ocorre por detrás de dois grandes panos. O primeiro tem a ver com uma constelação interna da própria vida do partido que tem vindo a trilhar um caminho de transição, de incorporação de novas gerações. O segundo tem a ver com a circunstância do país em que ela acontece, que é uma circunstância macroeconómica e financeira e com consequências sociais, em que o país se vê diante de um grande desafio. E é interessante ver que, neste ponto de vista, a moção de estratégica apresentada pelo Presidente José Eduardo dos Santos esvaziou aqueles críticos que, e aliás o Paulo também falou sobre isto na semana passada, de que não haveria grandes expectativas, ou seja, de que este conclave não iria produzir ideias interessantes, não iria apontar um sentido de construção de futuro. Ora, isto aconteceu. E aconteceu de forma aclamada. Vimos, enfim, na sala, a moldura humana levantou-se, bateu palma, e todos nós nos revemos naqueles 10 desígnios nacionais. É hoje um partido de consenso, eu quero dizer. Claro, aliás, o congresso significa congregar, reunir, e o Presidente fez questão de reiterar esta dimensão da grande família que é o MPLA. E é só uma grande família porque os eleitores ou os militantes, primeiro, estão unidos em volta do líder e ratificam aquilo que é o sentido de construção de futuro ou ratificam aquilo que é a solução que foi encontrada para concretizar nos próximos anos. Agora, é claro que há aqui um enorme desafio. Porquê? Porque uma coisa é postular princípios, porque quando estamos a falar dos desígnios nacionais, estamos a falar de princípios e os princípios são como uma espécie de baliza. É preciso depois concretizar em políticas públicas muito concretas e depois ir além do mero desenho. Ou seja, o desafio aqui será o partido dar provas nos próximos 3, 4 meses de que quer rumar, quer trilhar um caminho de frente. E mais, há outros aspectos em relação à própria responsabilidade no exercício dos cargos de responsabilidade política, né? Que o Presidente disse que muitas das vezes elementos A ou militantes A do partido que desonram o partido no exercício das suas funções, ou seja, não observam os princípios do ethos, da responsabilidade, da dignidade e mais. Há claramente aqui uma mudança de paradigma, porque quando se diz que o mais importante não é apenas resolver os problemas das pessoas, mas é resolver os problemas das pessoas com as pessoas, há aqui um sentido de alteração daquilo que tem sido a nossa tradição em termos de produção de políticas públicas, porque não basta encontrar soluções para as pessoas, é preciso fazer das pessoas parte das soluções. Aliás, os gregos já diziam no século IV a.C. que aquilo que diz respeito a todos, por todos deve ser resolvido. Portanto, e a dimensão do consenso que também é muito importante, que vamos aflorar. Vamos já chegar a este ponto. Doutor Adriano Zabinhala, a maneira como foi realizado este congresso do MPLA, o voto eletrónico e secreto esbate essa questão à partida da democracia interna, de que originou várias críticas para dentro do partido. Esbate? Eu acho que não. Eu acho que não. O voto eletrônico só por si não esbate a questão da democraticidade. Eu esperava que, por exemplo, o MPLA viesse com mais de um candidato. E isto reforça o exercício democrático interno. E, nesse aspecto, eu devo aqui referir que, embora o Dr. João Paulo Ganga tivesse dito que o presidente Eduardo dos Santos ganhou com a maioria esmagadora, mas para mim eu tenho em conta os 5 votos contra e as 5 abstenções. Por quê? Porque, na verdade, o Congresso decorreu num ambiente em que, se quisermos fazer um bocadinho de história à volta deste mesmo Congresso, veio um pouco já no sentido direcionado para o presidente Eduardo Santos desde o princípio. E eu reitero a minha posição, tudo ficou notório quando, na reunião do Comitê Central, foi o órgão Comitê Central, que representa o partido todo, veio dizer que o candidato do Comitê Central é José Eduardo dos Santos. Então, claramente que com aquele pronunciamento, muito embora o Congresso tenha aberto alguma possibilidade de haver outros concorrentes, com aquele pronunciamento matou-se a oportunidade, ou seja, a oportunidade exatamente que o MPLA tinha de, pelo menos, neste Congresso, aparecer com mais de um candidato. Porque, na verdade, não fica bem. O MPLA não pode permanentemente aparecer com candidatos únicos nos seus congressos. E isso é que é a realidade. Não é um voto eletrônico que determina o exercício democrático só por si, não. É preciso dizer aqui, seguir as regras universalmente consagradas como princípios democráticos.
Entretanto, trouxe-se este voto eletrônico. Eu gostaria também de dizer, disse aqui o Dr. Tito, que gostaria que o país evoluísse para que tivéssemos também eleição por voto eletrônico. Na verdade, seria o uso de algumas das tecnologias. Mas devo aqui lembrar que a UNITA, em 2008, propôs o voto eletrônico e foi rejeitado exatamente pelo MPLA. Hoje o MPLA traz esse fenômeno e queremos dizer como se fosse uma novidade daquelas. Não é novidade. É preciso referir que aqui há muitos países africanos, inclusive da África Austral, que já usam voto eletrônico. A UNITA então, uma ferramenta, deixa-me só terminar, com voto eletrônico. Em sede da tua palavra, eu não lhe interrompi, deixa-me que termine. Quando isto acontece, para Angola, ou seja, agora para o caso do MPLA, se calhar vem agora a reconhecer que a UNITA tinha razão. Havia essa proposta em 2008 e não foi aceito. E agora, quer-se dizer que esse voto eletrônico veio mostrar então a capacidade democrática que o MPLA tem. Não é verdade. Obrigado. Dr. Gildo Matias? Sim, quer dizer, parece curioso. Ora, a UNITA propôs, enfim, em 2008, que pudéssemos avançar para o voto eletrónico. Naquela altura não existiam condições. Uma coisa é estarmos a falar de uma eleição de 2.500 e tal delegados, outra coisa é falar de uma eleição de 9 milhões. Ou seja, não me parece que seja relevante tentar colar a dimensão seminal do partido e até histórica, porque é pela primeira vez que isto ocorre, enfim, um processo de votação sob enfim, tecnologias de informação. Não parece que agora faça algum sentido o Adriano colocar essa questão na mesa, porque naquela altura não havia condições. O que se passou é uma fase de inovação experimental e estamos a falar com um universo de eleitores que é de 2.000, portanto não há aqui dimensão nem logística. Agora, é claro que este pioneirismo do partido significa um caminho, um apontar para o futuro. É bem provável que daqui a mais alguns anos possam estar criadas todas as condições para expandir este tipo de votação. Porquê? Porque é este o sentido do progresso. Não parece que o Adriano tenha que sentir necessidade de fazer colar o pioneirismo do MPLA. Tecnologia. Meu caro, Adriano, está a ignorar variáveis, enfim, muito substanciais, como a dimensão amostra. A amostra agora, se quer colar o pioneirismo do MPLA, enfim, a falta de iniciativa da UNITA, porque a UNITA poderia ter feito também, né, como o MPLA fez. Por que a UNITA não utilizou o voto eletrónico no Congresso passado? Gildo, é o seguinte, a princípio, se permite, né? A princípio, eu estou a responder à questão que me foi colocada. Sei que esse fator fosse exatamente elemento que pudesse nos avaliar a democraticidade interna do MPLA. E eu já disse que não. E eu já disse que não. Por outro, e não preciso por não ter havido por mais exemplo, do que um o Dr. candidato. Tito disse bem, é algo novo. Eu só estou a dizer que não é bem assim. Não é porque seja tão novo assim. Agora, Adriano, nunca houve em Angola a eleição de um presidente de um partido sob voto eletrónico. Isto é novo. Portanto, querer negar o pioneirismo... Eu não estou a dizer o exercício do voto através do sistema eletrônico. Não é isto. Então, eu estou a dizer o seguinte. É que esta ideia de que se possa fazer o voto através do voto eletrônico não é novidade, não é de Adriano, agora. Atenção, nós não estamos a falar da ideia, nós estamos a falar do ato em si, da realidade. O ato tem que vir de uma ideia, não? Não estamos a falar da ideia, estamos a falar da concreticidade. Não, parece-me que o doutor Adriano é que levanta essa questão. Levantou mal o facto, que é, quando foi convocadas as eleições, ou quando foi convocado o Congresso do MPLA, apresentaram-se requisitos pelos quais os militantes deveriam candidatar-se a presidente do partido. Aquilo foi público. Os requisitos estavam lá. Qualquer militante que preenchesse os requisitos com base no estatuto, e aqui tem que se respeitar isso, porque todo partido sério como é o MPLA decidiu definir que critérios e que requisitos os candidatos devem ter para propuser uma candidatura ao partido. Os candidatos, ninguém foi coagido a não apresentar candidaturas. O engenheiro José Eduardo Santos apresentou a sua candidatura, submeteu, seguiu os pressupostos todos pelos quais devia seguir e foi a única candidatura. Agora, repare, o MPLA devia exigir dos seus militantes apresentarem outras candidaturas. Não, em democracia ninguém tem a capacidade de exigir, ninguém. As pessoas fazem aquilo que lhes aprouver. Se ninguém tem a capacidade, ninguém queria candidatar-se, porque olham para o engenheiro José Eduardo Santos como uma figura que tem a capacidade de trazer coesão, união e mais solidez ao partido. Mas, e atenção, e não é só o engenheiro José Eduardo Santos, é toda uma equipa
que está com ele, que os militantes disseram, não, preferimos que seja ele a continuar com os desígnios, com os propósitos do MPLA. Por quê? Porque partem do princípio de que o MPLA é o partido que melhor pode dar a qualidade de vida, que melhor pode assegurar o bem-estar das populações. Agora, os militantes, ninguém foi coagido na apresentação das candidaturas, todos estavam lá, quem quisesse apresentar a sua candidatura podia fazê-lo. O candidato fez, apresentou a sua moção estratégica para unir e para levar essa moção estratégica depois, quando o partido concorrer às eleições gerais, e foi aprovado. Agora, repare, o facto de existir uma ou mais candidaturas, ok, pode até se sentir mais confortável que tivesse mais uma candidatura, mas isso em nenhuma maneira vem afastar a democracia interna do partido, até porque existiram as eleições, houve debate, atenção, houve debate interno para que tudo corresse com a maior normalidade democrática possível. E, aliás, o que aconteceu foi isto. Os factos mais importantes foram públicos. Isso vem demonstrar quer a abertura dentro do partido, quer uma demonstração de maturidade política. Repare, olha para os partidos em África. Sim, já que falou da África, olha para os partidos em África que se fundaram mais ou menos no período em que se fundou o MPLA. Olha como é que estão esses partidos, olha como é que é a solidez que o MPLA consegue transmitir à população, olha a coesão que o MPLA consegue trazer e a reconciliação que ele também consegue levar isso para um âmbito nacional. É preciso não ter memória curta, doutora Adriana. É preciso ter memória curta. Também agora a opinião do doutor João Paulo Ganga, depois do congresso que se realizou, vai continuar a falar-se desta questão da falta de democracia interna ou passa a ser uma falsa questão? Não. Nós temos que ser rigorosos. Quer dizer, o presidente Eduardo dos Santos e o congresso do MPLA decorreram de forma transparente, segundo os cânones do MPLA. Não significa dizer que o MPLA é um partido democrático. Nós no país não temos nenhum partido democrático. Portanto, temos que ser claros. Portanto, o presidente ganhou bem, os resultados... Então, João Paulo, o que é um partido democrático, João Paulo? Eu ouvi-te tranquilamente. Nós temos que perceber duas coisas aqui. E primeiro dizer que eu discordo completamente ali do Gildo quando diz que o presidente é popular na sociedade. Não é verdade. Portanto, o próprio presidente tem consciência disso, tanto que já colocou há pouco tempo, com a pressão social, o cargo à disposição devido à insatisfação generalizada da população. Portanto, uma coisa é o presidente ser popular no MPLA, que isto é claro, acabou de ganhar de forma transparente. Outra coisa é a nossa sociedade. E eu quero introduzir aqui 3 elementos fundamentais para nós percebermos. As eleições não são necessariamente desenvolvimento de um país. E o presidente introduziu isso na questão do país. Vamos pensar só em 3 cenários no nosso país. O MPLA ganha eleições. O MPLA perde a maioria. A oposição ganha eleições. São 3 cenários hipotéticos. O facto desses partidos, desses cenários acontecerem, não significa que necessariamente o país vai entrar em desenvolvimento. Quer dizer que o MPLA amanhã pode ganhar eleições em 2017 e a insatisfação popular continuar. Porque o universo eleitoral, esses 11 milhões de pessoas que podem votar, que têm capacidade eleitoral, que é previsível, não são os 25 milhões de angolanos. Ou seja, no Brasil, por exemplo, a Dilma ganhou eleições, mas o universo populacional não estava satisfeito com a Dilma. Quer dizer que as eleições é apenas uma das ferramentas de um país, de um Estado. Quer dizer, o país não é as eleições. Quer dizer, ganhei eleições, sou bom. Não é assim que se analisa as coisas. Essa visão de pensar que o MPLA ganha eleições, então a população está feliz com o MPLA. Isso é completamente falso. E a população angolana tem sinalizado. O Gildo pediu estudos de opinião. Há vários estudos de opinião de impopularidade do governo. Eu penso que o governo está consciente. E a pior coisa que podia acontecer depois do Congresso é as pessoas virem dizer que o país está bom e que o MPLA governa bem. Eu penso que o presidente do MPLA, que também é o presidente da República, a coisa que ele fez transparecer no Congresso é dizer que temos que nos mobilizar, temos que ganhar eleições, temos que consolidar o poder, mas que as coisas não vão bem. Portanto, quando nós vimos as pessoas a dizerem de que, pronto, o presidente ganhou o Congresso, está tudo bem, porque isto tudo aqui, Moura, que aconteceu no Congresso, até hoje é apenas um projeto de intenções. Ainda não aconteceu nada. O presidente, ao esboçar aqueles 10 pontos da moção de estratégia que apresentou, que nós todos concordamos, porque aquilo é uma visão nacional, inclusão econômica, inclusão política, não discriminação,
reforço da posição da Angola no exterior. Tudo aquilo é o que todo angolano quer. Penso que a UNITA, a casa, todo mundo se revê naquilo. Agora, a materialidade daquilo que ela apresenta é que as populações no nosso país não costumam haver. Temos mais desigualdades. E eu vou dar só um exemplo concreto para terminar. O presidente falou em respeito do cidadão. Nós queremos ver, agora que o Congresso acabou, que vão deixar de bater as ungueiras, expropriar os seus bens. Se há respeito, o problema é respeito pelo cidadão. Vamos querer ver que as demolições que estão a ocorrer contra famílias indefesas vão terminar. Se há respeito pelo cidadão, vamos querer ver que as Forças Armadas não podem continuar como estão a demolir casas à revelia da Constituição. Portanto, isto tudo que aconteceu no Congresso até agora é um projeto de intenções. Nós, como somos pessoas de boa fé e como o MPLA ainda governa e tem um ano de legislatura, vamos esperar, como o Gildo disse bem, daqui a 3, 4 meses vamos dar o benefício da dúvida. Agora, dizer que está tudo bem, que o presidente é popular e que o governo está a fazer isso não corresponde à verdade. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só perguntar. Vamos lá, nós somos todos professores. Qual é o estudo que foi publicado onde vem a aferir a popularidade do engenheiro José dos Santos? Mas é que essas coisas é preciso também mesmo ser rigorosos, porque uma coisa é a concepção que nós temos da vida e com as pessoas com quem nós conversamos, outra coisa é o geral, é o pensamento geral. Vamos sair do geral, depois podemos ir para o concreto. Uma coisa que nós pensamos, aí concordo. Outra coisa, os estudos são publicados. Repare, nós, sobre questões económicas, por exemplo, temos uma grande instituição, que é o Centro de Estudos da Universidade Católica, publica seus estudos, seu relatório económico, seu relatório social. E nós todos vamos lá comprar o relatório, vamos estudar quais são as soluções, quais são os problemas, quais são as soluções que o SEC propôs. Mas agora, fala-me aqui de um estudo. Ninguém sabe quem é que fez o estudo, quando é que foi publicado, quem são os autores, para nós poder ver quais são os indicadores, quais são as margens de erros, onde é que o estudo foi realizado. Foi realizado em Benguela, em Malange, no AM, quais são as margens de erro, quais são as amostras. Eu até onde eu sei nunca fui telefonado a me perguntar o que é que acha da popularidade do engenheiro José dos Santos. E também não conheço ninguém que o diga. Não conheço ninguém que me diz que já foi alguém ligou ou alguém interpelou na rua a questionar sobre a popularidade do engenheiro José dos Santos. Agora, uma coisa é a sua percepção. Repare, os resultados... Os resultados... Não, mas deixa-me concluir. Mas o estudo está onde? Deixa-me terminar. Doutor João Paulo, o estudo O está onde? que está dizendo é verdade. Qual é o estudo, Está João equivocado, há Paulo? muitos estudos. Qual? Cita um estudo. Sim, deixa-me terminar. Está equivocado. Primeiro, eu tenho uma consultora que faz estudos de mercado. Isso é para o Gildo saber. Já lhe disse isso na TPA. Está a confundir. O Gildo não ouviu. Mas deixa-me terminar, Gildo. Tito. Mas é a mesma coisa. Não, ela é o Tito, eu sou o Gildo. Quando há um estudo como o relatório da Universidade Católica, que é um estudo que tu conheces, Sim. o estudo diz lá, claramente, que houve uma perda de poder de compra dos angolanos. Sim. Diz também lá que houve desaceleração da economia. Muito bem. Diz também lá Sim. que o número de desempregados Agora vamos aumentou. para o seu estudo. Agora vamos para o seu estudo. O do SEC que todos nós conhecemos. Tito. O do SEC que todos nós conhecemos, João Paulo. Vamos para o seu agora. Nós temos que ser rigorosos. Não fica bem para o Gildo e o Tito dizer uma coisa que todo mundo sabe. Bem, mas, que hoje, Paulo, podes-me deixar dizer algumas coisas? O MPLA Então, está João Paulo, com qual é o estudo? Deixa-me só dizer algumas coisas. É assim, deixa-me só terminar. Qual é o Com o estudo? Dr. João Paulo Ganga e depois... Sim, eu tenho que dizer algumas Mas explicar aos coisas. telespectadores angolanos. Não, Tem que ter nós a honestidade e a humildade intelectual suficiente para transmitir aos angolanos qual é o estudo, publicar. E eu amanhã vou procurar o estudo para saber. Nós não podemos discutir. Os resultados das eleições de 2012 foram inequívocos. O engenheiro 2012, José dos Santos o MPLA ganhou, foi o cabeça de lista mas de e ganhou 2012 conforme a ganhou e é 2016, impopular. Há um processo de vida cotidiana. As pessoas ganham e perdem. Revela o estudo. Deixa-me dizer, de 2012 a 2016, Sim. é evidente que a popularidade do MPLA decresceu. Mas revela o estudo. Gildo não sabe, o Tito não sabe isso. Sei, mas Não revela sabe qual que é o o MPLA estudo. está a perder popularidade de 2012 a 2016. Doutor João Paulo, seja coerente. Já Quem- percebeu? quem- Sabe quem que há foi- partidos que estão a crescer Qual é à a volta do MPLA? qual é a empresa que Percebe isso? publicou Eu esse tenho uma estudo? empresa que faz E, isso, e onde é que o Gildo. estudo foi publicado, Tito, doutor João eu tenho Paulo? uma empresa que faz Então estudos também de faça um estudo mercado. em casa e diga eu fiz Você isso não e mostre sabe tudo nada, isso. Gildo. Não, Tito, desculpa doutor João lá. Paulo. Sobre isso não sabe Doutor nada. João Não Paulo. vamos Mas qual é o estar aqui estudo? Qual é o estudo? É um facto, é um facto. Diga aqui publicamente Deixa-me qual é o dizer, estudo. Estou a dizer. Muito bem. Onde é que foi publicado o estudo? Vamos deixar o Dr. João Quando é que o Paulo estudo foi Ganga publicado? terminar. Por amor de dizer Deus. Assim não dá. Em que estudo se baseia para... Eu posso dizer algumas coisas? Tenho faz e feito, depois passar deixa-me ao só Dr. dizer, deixa-me Gilberto terminar, Moura. Martins, então. Eu tenho uma empresa chamada Global Angola, que é uma consultora, que faz estudos de mercado.
Eu tive com o Dr. Tito Cambange num debate na TPA e disse ao Dr. Tito Cambange que o grau de abstenção no nosso país vai aumentar, porque os estudos, os inquéritos de opinião que nós fizemos nos indicam que todos os dias crescem as pessoas que não acreditam nas nossas instituições e que não vão participar no processo eleitoral. Também disse ao Dr. Tito Cambange que uma das variáveis que nós temos é a impopularidade do governo e do Presidente da República. É por isso que estou a dizer aqui, com base nos estudos científicos que eu faço, dirijo, vou convidar o Tito para passar lá no escritório. E eu também disse ao Tito, quando me pagarem para verem o estudo, quando o Tito me pagar, eu entrego o estudo no Tito. Portanto, é um facto, pelos dados científicos que nós temos, que a governação de 2012 a 2016 tem gerado muitos anticorpos. Há uma insatisfação social muito grande. Dizer o contrário... Agora, posso responder rapidamente uma questão? Rapidamente. Só uma questão para o Dr. João Paulo Gamba responder. Depois deste congresso, que foi como foi, depois do que foi a moção de estratégia, depois daquilo a que o MPLA se propõe, o seu líder se propõe fazer para o país, para o futuro do país, não acha que a popularidade do governo e do seu presidente, do MPLA e do seu presidente tenham crescido? Ou vão crescer cada vez mais? Não, porque ao mesmo tempo que o congresso em que o presidente ganhou com maioria esmagadora reforçou dentro do MPLA a sua força, foi quase um cheque em branco. Quer dizer, os militantes do MPLA estão de acordo que o presidente continua. É um facto. Mas junto da população, e nós já estamos a fazer estudos nesse sentido, a população pensa que isso é mais do mesmo. Para a população, o MPLA continua na mesma, quer dizer que não há mudanças visíveis. Portanto, nós temos que perceber que a perspectiva do MPLA não é a perspectiva da sociedade em geral. Por isso é que eu estou a dizer que nos 3 cenários que eu apresentei, e que nós temos feito estudos sobre isso, o MPLA ganha eleições, por um lado, com maioria folgada. O MPLA perde a maioria. O MPLA perde as eleições, ganha a oposição. Nesses 3 cenários, não significa necessariamente que a vida das populações vai melhorar. Obrigado, e que a satisfação popular... Portanto, é preciso perceber que o universo eleitoral não é o mesmo que o universo populacional. Dr. Gil de Bem, Matias, agora tem a palavra. eu acho que enfim, discutir percepções é sempre um exercício Não é geometricamente... Gil, é dados. Não, Paulo, desculpe-me lá, vai ter que apresentar esses dados ao público e nesta altura poderemos discutir. Não, quer dizer, Paulo, a ciência tem essa dimensão de serviço público, né? Se você fez o estudo e acha que deve ser publicado... Bom, mas eu não vou entrar nessa querela de discussão de percepções. O que eu acho é que, de facto, há segmentos eleitorais, há segmentos na sociedade angolana que andam descontentes. Portanto, isto é indiscutível. Agora, estarmos aqui a ferir ou a colar alguma infelicidade no percurso que fizemos nos últimos 3 anos a nível da governação com a impopularidade do Presidente da República me parece ser excessivo. Daí que eu mantenho a minha reserva epistémica, sublinho, em relação a esses estudos. Portanto, e até faço aqui um apelo, portanto, o Paulo pode prestar-nos um excelente serviço público, publique estes resultados, iremos discutir não só os resultados, mas como também toda a epistemologia por trás dos resultados. Não vale a pena estarmos aqui a perder tempo a discutir percepções. Muito obrigado Agora, por aquilo que diz. o que eu acho que é verdadeiramente importante não é o passado, é o futuro. E nisto o Congresso tem uma relevância enorme. Porquê? Porque o Congresso acaba por fazer, primeiro, uma autocrítica e apontar um caminho de soluções. Ou seja, nós temos que deixar de ter essa mania de discutir problemas. Nós temos que inaugurar a era das soluções. Temos que olhar para o futuro, temos que construir o futuro. E agora, o que é importante sublinhar é que não nos esqueçamos que a política é como a mulher de César. Não basta que seja séria, ela tem que parecer. Portanto, me parece ser este o sentido e a exigência depois do Congresso. Dar forma, dar conteúdo, dar materialidade a todo um conjunto de expectativas legítimas que se levantaram, a todo um sentido que se formulou na perspectiva de resolvermos os nossos problemas. Me parece ser esta Vamos a questão mais entrar para algumas relevante. questões deixadas pelo Presidente da República, quer na sua moção de estratégia, quer nos discursos que fez durante este Congresso, na abertura e no encerramento. O Presidente diz, por exemplo, que quem está nos cargos públicos está para servir o povo e não para se aproveitar dos cargos públicos. Quando o Presidente afirma isso é porque sabe que as coisas estão mal a esse nível e articula mudanças.
Que mudanças é que se podem esperar, Dr. Tito Cambares? Mauro, antes de responder isso, rapidamente estou a responder a uma questão. No Brasil, por exemplo, quando se faz estudos políticos, há uma empresa que se chama Datafolha, publica os seus estudos na televisão, nos jornais, e as pessoas vão saber. Em Portugal, há o Centro de Sondagens da Universidade Católica, que liga para as pessoas e publica o seu estudo nos jornais, na SIC, e todos os outros vão lá ver que critérios foram utilizados. Isso é público, é assim num país sério e organizado. Não é alguém que faz um estudo em casa e depois diz que o estudo é esse. Rapidamente. Agora, olhando para aquilo que é o discurso do engenheiro José dos Santos sobre a questão dos políticos, eu penso que é possível sim melhorarmos. Repare, mas o que é que espera que mude depois deste desafio do Presidente do MPLA? O que é que eu espero? É que nós façamos aquilo que determinados países também fizeram. Nós, angolanos, temos a capacidade de poder olhar de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos e onde é que queremos ir. Basta olhar para exemplos paradigmáticos do que aconteceu com países como a Singapura, como a Malásia, que há 30 anos não eram nada no mundo e hoje em dia são chamados tigres asiáticos porque conseguiram aliar desde a competência técnica, a inovação e imitar aquilo que de melhor faz nos outros países e depois tentar adequar a nossa realidade. Agora, outra questão muito importante para além do perfil que se deve exigir a determinados políticos que são os executores, porque aqui esse argumento do engenheiro José Eduardo Santos, quando vem dizer que muitas vezes temos bons projetos, boas ideias, mas falhamos na implementação, o que é que isso significa? Isso vem destruir logo o argumento dos partidos da oposição, quando diz não, para Angola, para o MPLA está tudo bem. Não, nós todos somos sensíveis e sabemos temos problemas de água, temos problemas de saneamento base, temos problemas de saúde, temos problemas na educação, temos problemas na melhor redistribuição dos rendimentos, mas todos nós temos que partir do princípio que teremos a capacidade de poder melhorar. Como é que vamos melhorar? É criar culturas de accountability, que é a questão da mudanças a esse nível, depois do que o Presidente disse em relação aos responsáveis públicos que se servem do cargo? Como é que nós podemos mitigar esse risco? Accountability. O que é accountability? É a cultura de prestação de contas e depois não só prestar contas, mas também verificar como é que estão essas contas. E outra é a questão da responsabilidade. Como é que nós podemos aferir a responsabilidade? Que é a responsabilidade política para um gestor que lhe é dada determinada meta e não consegue concretizar? Que é a responsabilidade criminal para o político que lhe é dada uma missão do Estado para poder satisfazer necessidades coletivas e não consegue? Porque, repare, nós... e as grandes empresas, por exemplo, podemos trazer as normas de boa gestão pública que se faz no mundo todo, que deram lugar ao próprio liberalismo, que é... Vou dar um exemplo em concreto. Estás numa grande empresa, tens um diretor financeiro e pergunta o seguinte: o que é que tu precisas para pagar mais? Ele diz o seguinte: não, eu para fazer mais pagamentos preciso de 4 assinaturas. Como é que nós podemos, em vez de 4 assinaturas, como é que nós podemos ter apenas 2 para ele poder desenvolver melhor o seu trabalho e melhorar a sua performance? Obrigado, é preciso chamar os políticos e falar sobre isso. Sapinhala, faço-lhe a mesma questão. O que é que espera que venha mudar depois do Presidente vir dizer que é preciso que os responsáveis públicos mudem de postura, sirvam mais? Exatamente. Bom, a princípio, eu gostaria que isso tudo mudasse, mas aqui há questões que só colocam. Ou seja, todo o mal que enferma a nossa sociedade nesse aspecto de servir o público devia mudar, porque, afinal de contas, há aqui indicadores bem claros que mostram como é que os servidores públicos deviam exatamente exercer as suas funções. Mas há aqui uma questão que eu não posso deixar passar, que te vem responder essa questão, é que 40 anos depois do MPLA estar a governar, para além do vício da corrupção que enferma a nossa sociedade, há outro vício que é a impunidade. E enquanto continuar a impunidade, essa pergunta ficará sempre por aguardar uma resposta clara. Mas não acha que vão surgir agora mudanças depois do que disse o Presidente do MPLA? Mora, deixa eu dizer que não é a primeira vez que o Presidente diz isso. Se estamos lembrados, há uma lei de probidade pública que se aprovou a respeito disso, para vermos a conduta exatamente dos servidores públicos. E qual é o efeito daquela lei na nossa sociedade? É nulo. Por quê? Porque, afinal de contas, se nós tivermos que levantar aqui os problemas dos governantes que estão a exercer mal as suas funções, vamos começar de cima. E é ali onde é o problema. Quando eu chamo aqui a questão da impunidade, é exatamente o MPLA estar preparado para corrigir e começar a punir as pessoas que prevaricam. E a começar a punir as pessoas que prevaricam, onde é que se coloca a questão exatamente do chefe de Estado. Por exemplo, o Presidente da República também é servidor público e não pode estar à parte desta situação.
quando estamos a falar de servidores públicos, precisamos que também o Presidente da República mude a sua postura nesse aspecto. Veja, por exemplo, como o Presidente do MPLA vem e diz a falsos empresários. Quem são esses falsos empresários? O Presidente já não disse. Por que se sabe que há esses falsos empresários, por que não se, pelo menos, chamem-se à razão esses empresários? Quem são esses falsos empresários? Com certeza que a falar de falsos empresários em Angola, quase na sua maioria estavam no Congresso do MPLA. Porque ali onde há os empresários. Agora, a questão, deixa-me só terminar o raciocínio. Se é que a maioria dos empresários que Angola tem estavam exatamente naquela reunião, naquela Assembleia Magna, em que em resposta, inclusive, de uma saída dessas do presidente do MPLA, ainda respondiam com palmas, então o que é que nós pretendemos fazer? Esta é a sua perspectiva também. E o que é que pensa que vai mudar? Acho que o Paulo quer dizer alguma coisa. Pronto, eu partilho da visão do Didi, porque as expectativas são muito baixas junto da população. Portanto, não é a primeira vez que o MPLA faz um congresso e as pessoas criam uma expectativa muito alta. Não é a primeira vez, porque já estamos na terceira eleição, que o MPLA ganha eleições e as pessoas criaram uma expectativa muito alta. Portanto, o problema das expectativas sociais, nacionais e populares é um problema bicudo, porque as pessoas deixaram de acreditar neste modo de fazer política. É evidente que a questão da impunidade é fundamental. Portanto, se não há responsabilização do sujeito que prevarica, as pessoas deixam de acreditar nas instituições. Vou dar um exemplo concreto, mas isso até não é válido apenas para o MPLA. É válido para a UNITA, para casa. Já vou lhe dar um exemplo concreto. Vai haver mudanças ou não? Vou lhe dar. As expectativas são baixas. Eu sou uma pessoa de boa fé. Eu pensa que não vão haver mudanças? Espero que haja mudanças, porque eu não sou daquelas pessoas que querem que as coisas corram mal ao MPLA para o MPLA perder eleições ou corram mal à UNITA. Não, eu penso que devemos dar oportunidade aos partidos que estão no poder e que estão na oposição de poderem apresentar e discutir os seus programas. Mas vou dar um exemplo concreto, que é um dos problemas bicudos quando se trata nessa questão da transparência da coisa pública. Todos os partidos organizam congressos, mas tem, e o Tito usou a expressão do accountability, da prestação de contas. Nós não sabemos quanto é que custam os congressos. Quanto é que custou o congresso do MPLA? Como é que o MPLA se financia? Quanto é que custa o congresso da UNITA? Portanto, é preciso que essa transparência comece então nos partidos, porque eles são instituições de direito privado, que são financiadas pelo Estado. Onde é que estão as contas dos partidos políticos, por exemplo? Não estou aqui só a falar do MPLA. Onde é que estão as contas dos partidos políticos que exigem depois, nas outras instituições públicas, que apresentem contas quando eles próprios não apresentam contas? Por isso é que eu estou a dizer que para a sociedade em geral, isto ainda é um caderno de intenções. Vamos esperar para ver. Mas é evidente que as expectativas são muito baixas. Por quê? Porque já disse o Didi, se os empresários estão no Congresso e o Congresso está a criticar os empresários e os empresários estão a aplaudir o Congresso, fica difícil acreditar, quer dizer, qual é o rumo deste Congresso. Então, as pessoas, creio que todos os angolanos, todos de uma maneira geral, sem cores partidárias, estão dispostos a perceber que as eleições não vão mudar a vida de Angola, ganhando A ou B. O que os angolanos querem é que as instituições e a vida deles melhorem. Se for com a UNITA ou com o MPLA ou com a casa, isso é irrelevante. O que as pessoas querem é que a vida melhore. Portanto, como o MPLA é que está no poder, é natural que as pessoas estão zangadas com o MPLA, porque o MPLA que está a governar e a governação posso dizer não algumas satisfaz. coisas? Sim, isso é claro. Bem, primeiro, duas notas. Eu acho que estamos a querer colocar na mesma panela, enfim, muitos ingredientes e a refeição no final pode não ser a mais agradável. Reconhecer que, de facto, fomos infelizes. Nós aprovamos há alguns anos atrás a Lei da Probidade Pública, que pouco ou nada alterou os nossos desafios que se impõem a nível da transparência, a nível do combate da corrupção. É preciso dizer isto com coragem e com frontalidade. Segundo, o que me parece que é relevante é aquilo, ou seja, é a bitola que o Congresso acabou por colocar agora. É claro que há muita gente descontente, mas ao contrário do Paulo, e mais uma vez voltamos à senda da economia das percepções ou da sociologia das percepções, eu acho que há uma enorme expectativa
por parte não só dos militantes, mas por parte da própria sociedade civil, de que... Não estou enganado. O Paulo ratificou esta opinião várias vezes, tanto mais que faz parte do leque daquelas pessoas que acham que alguma coisa vai mudar. Eu também acredito que depois de ter sido elevado... Não, é o que eu estou a dizer. Há uma enorme expectativa em relação àquilo que vai acontecer nos próximos 3, 4 meses. E me parece que, sob o ponto de vista até estratégico e político, um partido que vai apresentar-se às eleições dentro de um ano, ter elevado a bitola como se elevou durante o Congresso, só posso acreditar que teremos nos próximos anos ou nos próximos meses forma dos atos. Portanto, essa é a minha expectativa. Esta é a minha expectativa. Porquê? Porque este é o caminho que nós devemos seguir. Feito o exercício de autocrítica no plano reflexivo de que sim, em algumas coisas caminhamos bem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em relação à educação, aumentamos a nossa capacidade de cobertura escolar. Mas qual é o desafio que se impõe? É melhorar a qualidade. É preciso dotar o sistema de ensino com professores mais qualificados. É preciso termos uma escola que não ensina apenas a ler e a escrever. Temos que ter uma escola educativa. Deixa-me terminar. Nós precisamos de construir uma escola. Vem em contra das Deixa-me só terminar. Como é que um professor fica, por favor, deixe-me terminar e depois quer exigir qualidades? Não deixe-me terminar, e por isso favor. é realidade. Deixe-me terminar. Estava eu a me referir que nós temos que ter uma escola que não se circunscreva a ensinar a ler e a escrever. Nós queremos uma escola capaz de conferir ao cidadão uma dimensão de promotor de desenvolvimento, ou seja, de transformação da realidade, mas isso também pressupõe adequar os currícula àquilo que são os nossos desafios. Ou seja, não me parece que a essa altura as expectativas das pessoas estejam defraudadas. Muito pelo contrário. O que me parece é que as pessoas estão esperançosas de que poderemos vir a ter um rumo diferente. Não estamos a... Essa parte não. Deixa só lhe dar um dado. Deixa-me só lhe dar um dado. Nós estamos a discutir percepções. O que eu estou a dizer é que há uma enorme expectativa. Gildo, deixa-me só lhe dizer uma coisa. Tu não apresentaste nenhum dado, deixa-me só dizer uma coisa. Paulo, a ciência não é dizer que tem dados. O que eu estou a dizer... Deixa-te dar um dado, é um subsídio para si. Diga. Deixa-me te dizer. Não pode dizer que as expectativas estão altas, porque o povo está descontente com ela. Não, eu quando digo que as expectativas estão altas é no sentido do que vai acontecer daqui para frente. O presidente do MPLA apelou para um casamento das intenções do governo com o povo. Sim. Mas é este governo que está a matar, está a destruir as casas e está a deixar o povo ao relento, a passar fome. Deixa-me só terminar. O governo a matar... Então, quando você vê alguém do exército, pega numa arma, dispara num menino... E o governo... O exército então pertence a uma empresa. Não. Pergunta, é o governo a matar alguém? Não faz isso. Não. Todos nós prestamos solidariedade ao rapaz que faleceu, mas não diga que o governo... Atenção, o senhor tem que ser mais grosso e mais sério. Exatamente. Não pode dizer que o governo matou alguém. Discutir ideias. E aquele menino, por amor de Deus, doutora Diana, não diga isso. A família dela nesse momento? Isto fica-lhe mal. E depois vai se pedir voto daquela família. Isto fica-lhe mal. Dizer que um governo mata alguém, isto fica-lhe mal. Não, agentes do Estado. Mas para quem tem responsabilidades políticas como o senhor, não pode fazer um discurso como esse. Não pode fugir à realidade. Não pode fazer um discurso como esse. Vamos discutir o Congresso, que é melhor. É evidente, e o Gildo aí, que o presidente do MPLA, o presidente Eduardo dos Santos, quando fala na mudança de paradigma, há de facto um avanço. Nós também devemos ter essa capacidade de perceber de que o presidente fez, no fundo, deu um murro na mesa. Né? As coisas têm que mudar. Este paradigma vigente até agora não resultou. Portanto, é preciso que o MPLA mude. E o MPLA deu confiança no seu líder para haver mudanças. O grande dilema que nós temos aqui é que nós temos que fazer respostas rápidas, porque a vida das pessoas, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, o presidente falou também sobre isso, as pessoas mais vulneráveis não têm tempo para esperar. O Lula da Silva usava uma expressão que o pobre não tem tempo para esperar. O pobre tem que ser que aconteça já. E há uma resposta muito lenta. Por quê? Porque o partido MPLA é, neste momento, uma instituição de alguma forma pesada. Tem que criar instituições, formas, mecanismos de rapidamente debelar os problemas que existem na nossa sociedade. E eu vou dar um exemplo que o presidente falou, que é o problema da juventude. Nós tivemos um fórum com a juventude, o Estado, o MPLA, o governo, o presidente da República encontrou-se com a juventude. Mas mesmo assim, os problemas com a juventude continuam. Quer dizer que não está a resultar. O que a população está à espera, neste momento,
É quase nada, porque a população angolana, neste momento, há um descontentamento. Não é só com o MPLA, diga-se de passagem. Mas não pensa que os problemas vão sendo resolvidos paulatinamente? Não é possível dizer a uma pessoa que tem 40 anos ou que tem 35 anos, que nunca trabalhou, como muitos dos nossos jovens, para esperar outra vez. Espera mais um bocadinho, que o próximo ano nós estamos a... Não é preciso haver aqui um choque, uma ruptura na forma de se fazer política. E essa ruptura, eu penso que o MPLA colocou uma questão fundamental, que é a reforma do Estado. Nós temos falado aqui com o Gildo, o Tito também, o Didi, que a reforma do Estado é uma coisa que é preciso fazer com urgência. Mas não é possível fazê-la só com o MPLA. Portanto, a reforma do Estado vai implicar consensos. É consensos. preciso trazer à mesa Com a da discussão oposição outras latitudes do política, país. com os Mas sindicatos, uma com as oposição que igrejas. tenha ideias, que traga do- projetos. Exatamente. Não uma oposição, não uma oposição, Deixa não uma eu dar- oposição deixa eu dar, reativa. ok? Por exemplo, Não uma oposição a reativa. questão da reforma do Estado, a UNITA apresentou tanto no seu projeto, no seu programa eleitoral de 2008, quanto de 2012. E naquela altura, quando a UNITA apresentou essa questão da reforma do Estado, toda a gente ficou assustada. Mas o Essa MPLA UNITA está também com trouxe a ideias reforma do de Estado. progressistas, reformar o Estado como e tudo. Nem sequer quiseram dar a oportunidade de se entender o que é a reforma do Estado. Agora, vindo do Congresso do MPLA, queremos tornar esse aspecto outra vez novidade. Não, Reforma do não, Estado, Sabinado, reforma do Sabinado. Estado. Tá bem, mas deixa-me terminar. A questão da Não, reforma do Estado não é uma ideia original da UNITA, não é? Vou terminar. Eu posso lhe dar os Não, manifestos não, eleitorais de não, não é isso, 2008 não é isso. e 2010. Não, não é isso, doutora Deixa-me Adele. só O dizer presidente isto. dos Santos, que é um aspecto que é fundamental, que nós temos que perceber aqui. Como eu disse no princípio, o presidente representa o maior partido de Angola. Quer dizer, quando estamos a falar do presidente Duarte, estamos a falar de 4, 5 milhões de pessoas mobilizadas, militantes, pessoas com poder. De angolanos. De angolanos. Portanto, o que eu percebi, e isto aí é um avanço, os militantes do MPLA, que são parte das soluções que o país tem que encontrar, acham que o presidente é parte da solução. Para recuperar uma palavra do Gildo, de que temos que falar de soluções. Portanto, as soluções passam também pelo MPLA. Quer dizer, nós não podemos pensar num país, e eu também estou de acordo aqui com o Didi quando diz que a UNITA já apresentou. Portanto, a UNITA é parte desse processo. O que é importante aqui, e eu acho que isso fica na mensagem do Congresso do MPLA, é que todos os saberes, todos os poderes, todas as forças políticas são parte úteis. das soluções do país. Aqueles que continuam a pensar que o presidente ganhou a eleição para fazer só do MPLA a única bandeira estão enganados. Portanto, o presidente deixa-me está a só dizer dizer que, a partir de agora, é preciso que haja uma convergência de interesses onde o interesse nacional tenha o primado. Se as pessoas continuarem a fazer a apologia dos militantes, eu sou da UNITA, eu sou do MPLA, eu sou da casa, Não vamos para frente. não vamos para frente, Mas porque deixa-me podes só- ganhar Paulo, eleições, deixa-me só mas dizer não vais isto. desenvolver o país. E o presidente tocou na ferida do desenvolvimento. Para se desenvolver Angola, para Angola dar um passo, já não chega o MPLA, já não chega a UNITA, já não chega a casa. É preciso preciso haver trazer outros uma convergência. atores. Claro que começa... Paulo, tens que me os deixar dizer partidos algumas políticos. coisas. Por favor, Né? É curioso, estamos aqui a discutir a questão da reforma do Estado, é curioso que há um documento com o título Estratégia Angola 2025, que deriva de um conjunto de reuniões e de auscultação com várias latitudes, incluindo partidos políticos. Isso foi feito em 2008, que de alguma forma se traduziu na grande agenda nacional de consenso. Aliás, é curioso que o próprio presidente faz um back to the roots, ou seja, volta a este documento para legitimar aquilo que são os seus 10 desígnios nacionais, para significar que o MPLA entende que é uma força imprescindível para a construção de desenvolvimento, mas não é a única. É preciso trazer a UNITA. E a UNITA tem que vir e colocar na mesa propostas, porque o que nos interessa é um país melhor para todos. Essa tal redução das desigualdades, essa prosperidade, esta inclusão económica, social, política, reformar o Estado. E, aliás, nós já discutimos aqui nesta mesa que não podemos falar de reforma do Estado sem que haja consenso. Ou seja, a reforma pressupõe um conjunto de alterações substantivas e, às vezes, ficamos aqui um pouco esquecidos por causa do síndrome da memória. Nós aprovamos muito recentemente uma Constituição em 2010 em que há todo um ordenamento jurídico que é preciso fazer, é preciso conformá-lo à Constituição, mas que para isso é preciso consenso.
consenso. E o líder do partido do MPLA vem dizer que está aberto ao consenso. Aliás, disse mais, as boas ideias, por favor, cheguem, venham, participem. Queremos construir um país, queremos construir uma Angola melhor. Uma das boas ideias é deixar de baterem-se zungueiras e deixar, com certeza. deixar de acabar com essas demolições ilegais. Aliás, deixa-me só... E outra ainda mais, aceitar as ideias dos outros. Sim, isto é muito não importante. Não é ficar a cobrar ideias dos outros. Aliás, quando vem com ideias, aquelas ideias por isso é que eu disse. É preciso aceitar. A ideia tem que ser boa. Por isso é que eu disse. Tem que ser boa. Então, A ideia de João Paulo. Quer dizer que a ideia do MPLA é só que é boa. Nessa mesa até já nem devemos... Nesta mesa até já nem devemos discutir bater zungueiras. Ninguém deve ser agredido e devemos todos nós manifestamente reprovar condutas como essa. Agora, quando se fala em ideias, tragam valor acrescentado. Ideias progressistas. Não é porque falei uma coisa... Por exemplo, como é que vamos reduzir o desemprego? E mais, o desemprego prolongado, que mecanismos? Como é que resolvemos os problemas? Aí estamos de acordo. Não é com conceitos gerais e indeterminados que não tragam vantagens à vida das pessoas. Não são conceitos gerais. Nós estamos aqui a nos basear Eu estava a falar e os senhores me interromperam, por favor. Eu fiquei com a percepção de que já terminaste. Não terminei. Há uma dimensão que nós não podemos esquecer e que foi muito patente, que é a dimensão da humanização da governação. A questão das zungueiras, por exemplo. Eu acho que nas zungueiras nós temos cometido um erro terrível, porque as zungueiras são mães, têm filhos e sofrem violência. Essa violência que a zungueira sofre é muito provável que seja replicada na família. Ou seja, e o Presidente apresentou aqui uma agenda que quer colocar a família no centro das suas preocupações, sobretudo aquelas famílias cuja condição de recurso é mais vulnerável. Portanto, temos que construir ideias. Nós queremos levar esse país para um outro nível de patamar. Queremos construir uma sociedade que seja inclusiva, democrática. Aliás, a questão da reforma do Estado é muito importante porque nós precisamos ter uma discussão alargada sobre o tipo de intervenção de Estado que queremos. Que tipo de Estado queremos? É preciso encontrar algum equilíbrio naquilo que é a intervenção dos poderes públicos para incrementar a perspectiva privada. Portanto, nós temos que sentar e pensar em ideias. Por favor, a UNITA tem boas ideias, traga. Aceitem-nas, porque têm sido entregues. Nós vamos aceitar, portanto, mas há um aspecto fundamental que nós estamos a falar. O MPLA quer conservar o poder. Atenção. É legítimo. A UNITA, por exemplo, também quer o poder. A Chapa quer o poder. O PRS quer o poder. A FENELA quer o poder. Portanto, também não se pode dar ideias para ficar sem poder. Atenção! Não, mas você não vai deixar Deixa-me terminar isso. Deixa-me terminar. Quantas iniciativas legislativas, por exemplo, para dirimir problemas como a pobreza, a fome? A fome não tem que ser gerida, tem que ser resolvida já. Exatamente. Quantas ideias legislativas a UNITA trouxe sobre isso? Não, eu não estou dizendo da UNITA ou do coisa. Eu aqui, nessa discussão do partido não é. Quantas sobre essa dizer? Da discussão do Quantas foram ideias? O quê? Quando há debates desse país, eu tenho estado atento, doutor Dito. Por amor de Deus, está aqui a dizer um absurdo. Não diga isso. Não diga isso. Só para dizer que nós temos que perceber que iniciativa legislativa. Também a campanha eleitoral já começou. O Presidente da República e o MPLA já provou que não quer perder nem sequer o feijão. É das maiores inteligências do país. Portanto, o Presidente Eduardo Santos é uma das maiores inteligências do país. Não, infelizmente não vai. Infelizmente, olha, para a sua infelicidade não vai perder. Nos seus discursos no Congresso do MPLA está a fazer política. Exato. Política partidária. Está a angariar votos. Portanto, é evidente que o MPLA quer consolidar o seu poder, quer ganhar eleições. E é legítimo. É legítimo que assim seja, como os outros são partidos. Eu vejo que há uma disfunção muito grande. Né? Portanto, o MPLA é um partido do Estado. Os outros partidos são cambomboritos ao lado do MPLA, porque não têm os mesmos recursos. Basta pensar na transmissão dos debates à volta do Congresso do MPLA. Não estou a ver que agora no Congresso da Casa as televisões fiquem lá o tempo todo a falar com cada um a sua dimensão. Eu que estou a dizer. Cada um a sua dimensão. Cada um a sua dimensão. Não depende da dimensão. A Constituição diz todos têm direitos iguais. Não venha agora. Temos uma Constituição e essa Constituição regula a vida do país. É só para dizer vai terminar 30 segundos para fazer. É para dizer que o MPLA quer ganhar eleições. Portanto, eu penso mesmo que vai ser muito difícil ele perder eleições. Agora, esse Congresso também é um sinal para a oposição política e para os setores da sociedade civil que não se revêem no modelo de governação, perceberem que estão a enfrentar um tubarão. Portanto, não estão a enfrentar
quaisquer pessoas. Portanto, Como é que disse? Qual é o nome que usou há pouco o tempo? Campo Borito. Portanto, quer dizer, é para dizer então que essa coisa, eu diria aí tem um bocado de razão, quando fala da questão das ideias. Quer dizer, também não se entrega ideias a custo zero. Quer dizer, eu vou dar as minhas ideias e você ganha eleições e fica no poder e depois esquece que eu é que te dei as ideias. É o que tem acontecido um bocadinho aqui no país. E, portanto, é importante, que eu penso que o mais importante é fixar a ideia que o presidente deixou no ar de que todos são importantes. Agora há um novo paradigma da inclusão, independentemente de ser campanha eleitoral ou não. Já passa mas os 30 segundos. Isto já é muito importante. Eu fico... Vou dar o benefício da dúvida, vamos ver, né? Vamos ver nos próximos 3 meses. Porque, aliás, também deve haver uma remodelação governamental. É preciso dar forma, é preciso materializar os Pronto, desígnios. para as pessoas perceberem que aquele discurso não caiu em saco roto. Vai conjugar com a prática. Eu acredito. Exatamente. Essa é a nossa expectativa. E vamos ver como é que se cose essa nova remodelação governamental, onde é que o presidente indica. Não, e vamos esperar, vamos aguardar para ver. 30 segundos para mim também. Sim, é só para dizer ao Dr. Paulo que, na verdade, não é bem como ele coloca. Outros partidos estão cabendo língua, coisa assim parecida. Comparação porque com não é MPLA, verdade. só Porque mais assim, o Paulo mesmo que está a dizer que o MPLA perdeu credibilidade perante a sociedade. Agora não pode dizer, mas os outros partidos são... porque, afinal de contas, se perde credibilidade para de um partido, é porque ganha-se novo. Não, mas a o coisa voto, tá assim. não, o facto de alguém deixar de votar no MPLA Não tem que vai votar no significar assim. Ele está equivocado. Não, Aí está equivocado. Eu quero lhe dizer que as pessoas, quando estão a dizer que estão descontentes com... E, aliás, o Paulo vai concordar comigo descontentamento não nos estudos que significa faz... que aquele voto vai ser direcionado Nos para estudos que faz, Voto deve estar a concordar comigo quando digo. O povo, quando diz que está descontente com o MPLA, é porque quer mudança. E um povo que quer mudança não vai ficar em paz. Não, a abstenção é uma forma de mudança. Vamos deixar o Moura A abstenção é uma forma de Moura mudança. Sim, senhor. Passados 30 Obrigado. segundos, obrigado. Obrigado. Vamos a um outro aspecto, porque a revista Zimbo, infelizmente, tem pouco tempo. Não tenho o tempo do debate livre, por exemplo. Sim. Os senhores podem esgrimir todas as vossas ideias. Aqui temos menos tempo para abordar tudo. Não se vai abordar tudo, mas aborda-se pelo menos alguma coisa que foi deste Congresso. O presidente do partido abordou, e já aqui foi falado, abordou a edificação de um Estado democrático e de direito forte, moderno, coordenador e regulador da vida económica e social. Como é que se pode fazer isso e por onde se pode começar ou dar continuidade? Por si começo, Dr. Tito Cambaixo. Eu penso que isto vai logo começar com a criação de mais mecanismos de controle até de próprios atos democráticos. Por exemplo, um dos aspectos que se tem colocado muito é a questão da boa governação. E a boa governação nada mais nada menos do que a conjugação dos fatores culturais, fatores produtivos, fatores econômicos, quando estão alinhados e são capazes de criar vantagens sustentáveis e eficazes. Isto envolve o quê? Envolve que a democracia, e nós todos sabemos que não há democracia sem partidos políticos. Mas a democracia não se consubstancia somente dos partidos políticos. A democracia também é aberta aos cidadãos, é aberta à sociedade civil, é aberta aos grupos de pressão. Esses players todos devem ser chamados e devem vir à mesa de discussão. Agora, a política, como atividade humana que visa o alcance, o exercício e a manutenção do poder, vai envolver esta ação toda. Vai envolver que quem está no poder vai lutar para manter. E como é que vai manter? Vai manter trazendo um discurso de esperança. Não é em vão quando o engenheiro Zé dos Santos diz que o MPLA nasce da esperança de um povo. Isto, para mim, foi das frases mais bem conseguidas desse Congresso. Porque o MPLA nasce mesmo disso. Nasce da esperança e o povo tem esperança que o MPLA venha resolver os seus problemas. Quando ele diz que nasce dessa esperança, as pessoas querem se rever nesse discurso e depois vão lutar para que esse discurso seja conjugado com a prática. Obrigado. Os outros... Obrigado. Não temos muito tempo, por isso mesmo temos que dar a palavra a todos os outros e a mesma questão para si também, Adriano Sapinhão. Exato. Eu acho Como é que se falar pode fazer aqui isso, da dar edificação... continuidade a esse Estado moderno, regulador que se pretende agora? Eu acho que temos aqui um mecanismo bem patente que nos pode servir, que é a Constituição da República. Então, para se fazer isso, é preciso começar-se a respeitar a Constituição da República no verdadeiro sentido da palavra. Não se respeite a Constituição por conveniência. Quando nos convém, vamos olhar para a Constituição. Quando não, então estamos de olhos vendados e aquilo ninguém mais liga. Não. Temos que aceitar que temos uma Constituição da República que regula a nossa sociedade. E esta Constituição
traz luzes claras de como é que se deve edificar exatamente um Estado verdadeiramente democrático, regulador e essas coisas todas. Temos tudo isso na Constituição. Agora surge o presidente do MPLA com esse discurso, uma vez mais. É bom que, na verdade, os atores políticos também digam isso, mas é preciso também referir que o presidente da República é o garante, não é, do cumprimento e respeito da Constituição. E nesse aspecto tem estado em falta. João Paulo Mas Gamba, tem estado em falta por quê? Minha opinião. Tem estado em falta, sabe por quê? Porque a Constituição é violada permanentemente. E o Presidente da República, por norma, quando a Constituição é violada em flagrante, nem diz nada. E ele, como garante, tem que se pronunciar. Adriano, O Presidente não muito, pode mas eu estar acho que- silencioso eu acho que permanentemente para grandes questões que afligem a sociedade. Faz acusações gratuitas. Não, Não são essas ideias que queremos para o Olha, país. quer exemplo? Quero Eu exemplo posso lhe da dar. violação da Por exemplo, Constituição. exato, violação do direito à vida do menino Rufino. O porquê que... Posso deixa, responder? pedi o exemplo. Posso responder? Deixa Já então agora dei um responder. exemplo, vou Bairrismo responder. Não, político. deixa agora lhe dizer. O Nós todos- MPLA no seu congresso em nenhum momento referiu-se ao menino Rufino. Quer dizer, e estamos aqui a falar deste garante. Há uma vida perdida de um menino inocente. E houve o congresso do MPLA, nem no discurso de abertura do presidente do MPLA, muito menos no discurso de encerramento. Queres-me deixar dizer algumas palavras? Deixa-me só dizer. Só um exemplo, para não falar Tito, de deixa-me só outros. dizer uma coisa. Enquanto a UNITA continuar com este discurso de bairrismo político... Não há aqui enquanto bairrismo. Deixa-me Há terminar. realidade, Deixa-me terminar. Gildo, há realidade. Deixa-me Não há terminar. aqui Meu bairrismo. caro, deixa-me terminar. Há Você realidade. falou e eu ouvi-te. Então, Adriano, tu és muito jovem, somos muito jovens. Ainda Nós não bem. podemos fazer da desgraça alheia arma de arremesso político. Não, Fica-te mal. nada a ver. Não, fica-te Não é mal, arremesso. Adriano. Nós Então, todos como estamos é que você indignados quer por termos que a perdido... Constituição seja respeitada, Mas, Gil? meu caro... Então, o Tito pede um exemplo, eu dou exemplo e agora é isto é bairrismo. bairrismo. Doutor Adriano, Fala todos bairrismo. nós estamos a estudar esse amor eu- do Rufino e eu eu não me espero que revejo os nessa autores forma de fazer sejam política. responsabilizados Ah, criminalmente. Exatamente, Agora, isso é que era. Não, mas atenção. questão. Mas Outra isso questão, não quer faz... dizer, Eu espero que não seja Agora, uma... doutora, era econômica. Espero que não seja a questão- bandeira a da questão UNITA que para dizer que se Não, viola a Constituição. não Por é amor de isso. Deus. Tanto é que Por sabe amor muito de Deus. bem o doutor não, Tito que eu não, não estou não, aqui não. a representar a UNITA. Não, Eu espero, estou aqui a Sapinhala representar a com os UNITA. seus argumentos. Mas a responsabilidade da gente da Não, vida, vamos podemos separar as descurar isso. coisas. Doutor Eu, Sapinhala. como cidadão, Podemos também tenho ideias não próprias. podemos descurar. Não Eu podem espero- permanentemente. Eu nem sequer estou a dizer, estou a vos tratar não. como militantes do MPLA. não, eu- Por que vocês não se acostumam que quando estamos nesse painel, estamos como cidadãos? O senhor falou Doutor da Sapinhala, que o presidente já violou a está, Constituição. tem esses Não vossos argumentos. convém, não Vamos para uma convém. última questão. Vamos para uma Pois, última eu questão. queria Temos mais responder 5 à sua minutos, questão não sobre- mais do que isso. Porque a questão colocou 30 econômica, segundos, para doutor João saber Paulo de que Gama. forma é que o nosso Estado, e o Tito estava a dar alguns exemplos bons em relação à questão econômica. Mas, Portanto, infelizmente, o Sapinhala- Não. Vamos 30 segundos, Portanto, doutor João não é Paulo para Gama, dizer aproveitar o tempo. que eu tenho muitas reticências em relação ao discurso do setor privado no nosso país. Portanto, o setor privado nos outros países funciona porque há mecanismos reguladores de contrapoder, ou seja, tem um sistema judicial independente e esse sistema pode gerar um mecanismo de contrapoder. No nosso caso, não é assim. No nosso caso, o que acontece? Quando se fala na questão econômica, que o setor privado tem que ter um papel preponderante e estamos todos de acordo, mas o dilema do nosso caso é que muitas das pessoas que estão no setor privado são, afinal, também as mesmas pessoas que estão a gerir o setor público. Então, fazem concorrência desleal, são jogadores e árbitros. Por um lado, eu sou ministro, mas por outro lado é a minha empresa que também está no setor privado. Por isso é que eu tenho algumas reticências quando nós abordamos a questão de que o desenvolvimento econômico passa exclusivamente pelo setor privado. A minha visão é mais keynesiana, eu defendo que a intervenção do Estado é importante. O Estado, e eu aí partilho da visão do que está no Congresso do MPLA, quando diz que é preciso ter um Estado coordenador Sim. e regulador, E fomentador. Exatamente. Portanto, eu penso que o Estado não pode perder o seu papel de criar riqueza social. Portanto, eu penso que isso é fundamental Muito deixarmos obrigado. aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois não da disse manhã vão nada ser sobre- eleitos os novos vice-presidente e secretário-geral, para além também do Biro Político. A dinâmica que o MPLA pretende imprimir para os próximos tempos depende também das pessoas que vão ocupar esses lugares ou não? Gil Matias. Depende, 30 porque segundos, se faz favor, vamos lá sim. pensar. Disse no início que a política é como a mulher de César, né? Não basta que seja séria, ela tem que parecer. E o MPLA é um partido plural, portanto, quando estamos a falar de eleições de órgãos, enfim, e de organismos que fazem parte do partido,
o MPLA tem que dar aqui algum sinal de simbolismo descritivo, representativo, diádico, se quisermos. E vemos com muitos bons olhos, enfim, os nomes que estão a perfilar, né, para esses órgãos. Já ouvimos falar do engenheiro Paulo Kassoma, já ouvimos falar do atual ministro da Defesa, mas eu tenho dito que o partido hoje dispõe de tantos bons quadros, com percurso político e até com experiência governativa, que não precisamos nos preocupar com nomes, né? Vamos esperar, a reunião se dará na terça-feira e já na terça-feira passaremos a saber qual será a composição do bureau político, do seu secretariado e também passaremos a saber quem será o vice-presidente do partido. João Paulo Ganga. Pois, eu partilho da visão do Gildo. Eu penso que mais do que os nomes é o modus operandi destas pessoas, dessas figuras. Porque o MPLA são 4, 5 milhões de pessoas, portanto há muita gente capaz dentro do MPLA. Eu, pessoalmente, tenho predileção pelo engenheiro Paulo Kassoma. É uma pessoa refinada, uma pessoa em que com ele se aprende muito. Uma pessoa discreta e um líder em potência. E esteve à frente dos quadros do MPLA. Penso que, se entrar na cúpula diretiva do MPLA, será uma mais-valia. Mas isso cabe ao Comitê Central. Ao Comitê Central. Tem também a sua opinião em relação a isso? Eu vou me reservar ao direito de esperar que isso aconteça. Doutor Tito Cambares. O que vai acontecer é o que está previsto nos estatutos. Eu também tenho algumas pessoas com as quais tenho alguma simpatia, dentre as quais o general João Lourenço, o próprio engenheiro Paulo Kassoma, o professor catedrático Carlos Feijó, são pessoas que podem, do general de Numatro, são pessoas que podem dar uma grande força ao partido. Pessoas com provas dadas, com notório saber, com competência demonstradas, quer a nível das funções que já foram exercendo do ponto de vista público, do ponto de vista político, e nunca deixaram mal o partido. São pessoas a quem as pessoas podem confiar. Muito obrigado. Gildo Matias, o seu minuto em 10 segundos. Em 10 segundos. Bem, hoje eu trouxe as minhas sugestões de leitura. Primeiro, trouxe da Democracia da América. Aliás, estávamos aqui a discutir a questão da sociedade civil. Alex Tocqueville é um aristocrata francês que no início do século XIX se desloca à França e nos brinda com um excelente retrato de como é que se desloca aos Estados Unidos e nos brinda com um breve retrato de como é que naquela altura a sociedade civil e as dinâmicas, enfim, da família, do Estado, da participação política eram muito interessantes. Uma outra sugestão, Bobbio. Norberto Bobbio é um dos pensadores muito conhecidos, é um italiano, de aulas na Itália, em Turim, nomeadamente. Portanto, isto é uma compilação das aulas feita pelo seu assistente, que é o Michelangelo Bovero. Trouxe Por uma Sociedade Decente. É um livro que eu recomendo vivamente. É, no fundo, uma espécie de crítica à razão atual. Ou seja, nós vivemos num tempo em que grande parte dos valores estão a ser desconstruídos. Portanto, o professor Eduardo Paz Ferreira, o que nos remete a uma reflexão sobre a influência dos mercados, a política, ou seja, o estar na política, servir as pessoas e por aí fora. Por último, eu gostava de sublinhar que muitas vezes falamos em diversificação económica sem esquecermos a componente das políticas sociais. Ou seja, a diversificação económica não se faz apenas com despesas de capitais. É preciso investir na política social, é preciso dar dignidade às pessoas, é preciso aumentar o poder de compra das pessoas. E isto também faz a diversificação da economia. João Paulo Ganga, o seu minuto em 10 segundos, faz favor. Pedir às instituições do nosso país, e normalmente ao Presidente do MPLA e da República, que de facto veja rapidamente a questão das demolições que estão a acontecer pelas Forças Armadas. Portanto, está-se a criar um verdadeiro estado de terror junto dessas famílias. As pessoas estão com medo, as pessoas vivem em terror, partem-se às casas das pessoas, homens armados, de madrugada, de noite. Portanto, é importante que as instituições deste país rapidamente debelem esse fenómeno e terminem com isso, porque nós não podemos ter aqui um terrorismo. Adriano Sapinhola, o seu minuto em 10 segundos, por favor. O meu minuto vai exatamente na condenação da postura da imprensa pública durante o Congresso do MPLA, já que hoje o assunto foi mesmo o Congresso do MPLA. Aproveito exatamente esses 10 segundos para dizer que a postura da comunicação social pública foi de veras condenável, repreensível e que esperamos que mude e trate de igual modo os outros partidos. Tito Cambares, o meu minuto em 10 segundos, faz favor. O meu minuto hoje prende-se com a solidariedade e a amizade. Nós, os angolanos, nos últimos anos temos perdido muitos valores. Dentre esses valores, o valor da solidariedade e da amizade. Mas a amizade é um valor muito fundamental. As pessoas têm muita dificuldade em saber quando é que alguém nos faz bem do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. As pessoas, principalmente quando estão a atingir determinado nível, pensam que toda a gente que se quer encostar a ele é por causa das benesses
ou das coisas boas que pode trazer. Hoje, obrigado. hoje eu perdi um grande amigo, Ayrton dos Santos, e fico triste pelos dias que eu fiquei sem ver um amigo, sem falar com ele. Então é isto, é cultivar o valor da amizade, criar proximidade, criar a parte física entre as pessoas. O mundo virtual está-nos fechar. Nós devemos lutar para tentar estar ao lado dos nossos amigos. Obrigado. Aos senhores, obrigado por terem vindo aos estúdios da TV Zimbo e aqui debitarem os vossos comentários à volta do 7º Congresso do MPLA. Termina aqui, então, a revista Zimbo de hoje.